Bom, compete-me em primeiro lugar agradecer à organização o convite. Naturalmente, somos da ACEP e somos parceiros a Unicre há longos anos. Cumprimentar os meus distintos colegas da mesa e dizer-vos o seguinte. Eu realmente, aliás, como de certa maneira foi premonitório nas primeiras palavras que foram ditas, eu, em vez de trazer-vos muitas coisas que são naturalmente do vosso conhecimento ou tentar teorizar muito sobre esta matéria, eu vou-me restringir nesta apresentação àquilo que é a minha experiência do dia-a-dia. Penso que é mais interessante para vocês. Naturalmente estou a vosso dispor para discutir outros temas ou abordar outros assuntos. Eu normalmente tenho opinião sobre todas as coisas. Às vezes umas são fundadas, a maioria são infundadas, mas são opiniões na mesma, portanto estejam à vontade se quiserem depois no debate. Mas vou-vos apresentar algumas coisas muito baseadas na esperança do dia-a-dia. Vou-vos dar alguns dados que eventualmente não são do domínio público e depois é uma questão de puxarem pela língua que eu às vezes descaio. Ora, page down. Eu vou-vos falar sobre aqueles tópicos. Sobre cada um deles tenho uma pequenina tese, como verão. A desconfiança, o cross-border, Portugal, a minha própria empresa e a questão da segurança. Eu terei sempre em atenção a questão da confiança, que é o tema central da apresentação. Em primeiro lugar, este primeiro tópico eu chamei de desconfiança. Eu não sei se vocês foram a Coimbra ou não foram. Eu não sou propriamente um grande fã dos YouTube, mas enfim, eu reconheço o seu valor enquanto profissionais dessa indústria de espetáculo. E, enfim, por felicidade, se calhar, ou por infelicidade, visto noutro prisma, muito próximo desta conferência, nós tivemos com o YouTube um acontecimento, ou dois ou três, que mostram ou ilustram um bocadinho a questão da desconfiança que se tem, ou que se julga ter, ou que se deve ter, sobre a utilização da internet, em particular no comércio eletrónico. Realmente houve alguns sites que venderam bastantes bilhetes, posso-vos dizer isso por conhecimento interno, bastantes bilhetes para o YouTube e que desapareceram de cena já há bastante tempo, portanto, o que hoje torna impossível reclamar sequer de volta a esses bilhetes. E destaco neste slide que tem aqui à vossa frente aquela frase: elas são burras e tu és inteligente. Ou seja, como sabem, dos mecanismos mais utilizados para inspirar confiança no comprador na internet é realmente a opinião do amigo, não é? E aqui, se lerem a história, vão ver que é de facto, isso está estatisticamente, penso, confirmado. E se vocês lerem a história, vão ver que o que se passa aqui é que o marido, o namorado, agora não sei, que eu não consigo ler aquilo, dizia para a mulher, quer dizer, os outros compram e tu és mais inteligente que eles, não compram, vá, toca a comprar. E assim a senhora ficou sem o dinheiro. Havia pelo menos, tanto quanto sei, 3 sites que vendiam e venderam ativamente bilhetes para o concerto dos YouTube. O segundo aspecto, vocês daí talvez não consigam ler, não sei, fiz o melhor que pude, é a obtenção de dados fraudulentamente através da internet, usando marcas poderosas e de confiança, no exemplo que ali tem, que aliás é muito recente, usando a Caixa Geral de Depósitos, em que se pede às pessoas via internet que atualizem os seus dados na Caixa Geral de Depósitos. Não é só na Caixa Geral de Depósitos, é em praticamente todas as instituições financeiras. Este exemplo é da Caixa Geral de Depósitos. E provavelmente as pessoas que estão na sala já certamente receberam um e-mail que eu chamei aqui de autodefesa popular, que é um e-mail que os amigos mandam a dizer como é que a gente pode prevenir numa situação daquelas, em que se confronta com um site fraudulento, e eles dão algumas indicações, que é minimizar a página, escrever a password errada, enfim, né? Portanto, há já um movimento popular de defesa destas manigâncias, digamos assim. Mas o primeiro tópico sério
enfim, não é que este não seja sério, mas para dar um enquadramento, é a questão do cross-border. Obviamente que, enfim, não os vou amassar com isso, mas sabem certamente, muitos estarão aí, sabem até melhor que eu, hoje há estudos de economia que têm razões racionais e explicativas para o facto da internet e dos contactos via internet desenvolverem muitíssimo mais as relações locais do que propriamente as relações de longa distância. É uma tese interessante, contraria à partida aquela ideia que nós temos de que pela internet nos podemos relacionar com o mundo todo, com a China, com a Índia, etc., mas parece que elas contribuem, ou têm contribuído até hoje, muito mais para reforçar os laços de vizinhança. E, enfim, tem aqui um panorama, enfim, a fonte é de 2009, de qualquer maneira tem aqui um panorama da penetração das compras ou de bens e serviços na internet, na Europa, em que tem aqui algumas percentagens já absolutamente notáveis. Portugal, enfim, tem ali uma posição mais modesta. E eu acrescentei ali um dado da minha própria experiência na Unicre, é que apenas 20% dos nossos clientes Unicre compradores na internet, apenas 20% fazem compras noutro país. E são naturalmente também compradores pouco frequentes, isso penso que sabemos da nossa experiência do dia-a-dia. E o que a literatura diz, enfim, mais especializada sobre esta matéria, é que realmente, a nível europeu pelo menos, as pessoas não compram entre países, compram fundamentalmente no seu próprio país. E, portanto, há um problema a nível europeu, enfim, há um problema, há uma questão. Existe alguma dificuldade de fazer com que o comércio eletrónico, que à partida não teria barreiras alfandegárias, ou pelo menos, ou mais geralmente, barreiras fronteiriças, acaba por ser muito mais local do que europeu. E estas fontes que aqui cito, se tivéssemos a oportunidade de as ver com mais cuidado, mostram exatamente alguma preocupação das autoridades europeias ou de associações de operadores europeus no sentido de fazer um esforço de desenvolvimento das transações intra-europeias ou transfronteiriças na Europa. O que é que este comportamento tem ou não tem a ver com a confiança? Eu não sei, não encontrei nenhuma fonte que me pudesse esclarecer sobre essa matéria. A literatura que eu consultei não fala muito que essa inexistência ou baixa existência de comércio transfronteiriço na Europa através da internet que tenha a ver com a confiança. Não encontrei muito essas referências. Encontrei mais as referências que têm a ver com problemas de natureza técnica e de standardização entre a forma de apresentar os produtos entre os diferentes países. Aliás, aquele gráfico que tem ali ao lado mostra exatamente a percentagem de falhas que os compradores que quiseram comprar noutros países tiveram por razões de ordem técnica. E tem um dado interessante naquele balão à esquerda, que diz que, se eu bem vejo isto, entre 2006 e 2008, as transações online passaram de 27% para 33%, e no cross-border apenas de 6% para 7%. Eu não consegui, deixo-vos o tema, não consegui perceber até que ponto esta incidência sobre compras na vizinhança, digamos assim, tem a ver com a questão de confiança ou não, e a variável mais indicada como causa são questões de natureza técnica. Falando sobre Portugal, eu penso que conhecem a maioria conhecerá talvez estes gráficos. De qualquer maneira, continuamos. Eu acho que, apesar de tudo, há um conjunto de operadores nesta área, de operadores e também de clientes, portanto, quer do lado da oferta, quer do lado da procura em Portugal, que mostra algum dinamismo e a percentagem de indivíduos que efetuaram encomendas através da internet tem tido um crescimento constante e até uma aceleração nos últimos tempos. Portanto, acho que desse ponto de vista nós, como enfim, o país Portugal, reage bastante bem a estas novas tecnologias. Esta é uma caracterização demográfica, apesar de tudo,
a juventude e os estudantes ainda têm um peso aqui relativamente importante, mas já se nota que praticamente todas as classes etárias, enfim, todas as outras divisões sociodemográficas participam nesta atividade de e-commerce ou de comércio eletrónico.